Jesus quer que eu fale mais uma coisa aqui importante do Apocalipse. Eu estou aqui na Bíblia, vocês sabem, né? Não preciso mostrar de novo. E que diz o seguinte, presta atenção. Apocalipse 14. Preparativos da luta. Alguém duvida que vai ter luta pela frente? Não, né? Nós já estamos em plena batalha entre o bem e o mal. 3 anjos predizem a vitória. João falando. Vi então outro anjo, Maria, que voava pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para anunciar aos habitantes da terra e a toda nação, tribo, língua e povo. Maria com o evangelho, com a verdade. Ela estava voando no meio do céu. Gente, está aqui, anunciando a boa nova a toda a nação, tribo, língua, povo. Clamava em alta voz: temei a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu julgamento. Adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes. Aqui é o julgamento particular que haverá entre o joio e o trigo, porque ela está trazendo o evangelho. Então, aqueles que aceitarem o evangelho estarão salvos. Aqueles que não aceitarem, como os judeus, que se persistirem em esperar outro Messias, que esse não vale, serão condenados. Então, esse julgamento não é o julgamento final, quando vai ressuscitar todos os mortos que viveram nesse universo, nessa terra. Não. Ela está trazendo evangelho no meio do céu para anunciar aos habitantes de toda a nação, tribo, temei a Deus, dai-lhe glórias, porque chegou a hora. Chega de bagunça, chega de tribulação, chega de domínio do satânico, dos satânicos, serão milhares. Chegou a hora de saber que lado você está. Outro anjo seguiu dizendo: caiu a grande Babilônia, por ter dado de beber de todas as nações, não sei o que, da imundície desenfreada. Caiu a Babilônia. Caiu o império do mal. Entenderam? O terceiro anjo seguiu-os, dizendo em alta voz: se alguém adorar a fera, Satanás, e a sua imagem, e aceitar o seu sinal, na fronte ou na mão,
há de beber também do vinho da cólera divina, o vinho da ira. Será atormentado pelo fogo e pelo enxofre diante dos seus santos anjos e do Cordeiro. Ouvi uma voz do céu que dizia, a voz também representa Maria, a voz dela. Onde tiver voz, é Maria, que está acompanhando o discípulo amado, João. Ouvi uma voz no céu que dizia, escreve, felizes os mortos que doravante morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, que descansem dos seus trabalhos, pois as suas obras os seguem. Se perdermos a vida, benditos sejamos. Cessou o nosso trabalho, o nosso dever, a nossa missão aqui na Terra. Certo? Tem muita coisa que eu precisaria ler, mas eu não fiz um estudo sobre esse assunto. Castigo da Babilônia. O que é a Babilônia hoje? Depois disso, vi descer do céu outro anjo, Maria, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada por sua glória. Anjo tem glória? Pode até ter um pouquinho, um esplendorzinho. Outro anjo que tinha grande poder. Maria Santíssima, foi-lhe dado todo o poder do Altíssimo nas mãos. Todo o poder. Vontade divina é vontade divina. A mãe do seu filho e a terra foi iluminada por sua glória. Tem tanta coisa aqui. Tem tanta coisa aqui, meu Deus do céu. Felizes os convidados para a ceia das núpcias do Cordeiro. Essas palavras autênticas de Deus. Cantai ao nosso Deus, uma voz, Maria. Cantai ao nosso Deus, vós todos, seus servos, que o temeis, pequenos e grandes. Nisto ouvi como que um imenso coro, João contando, sonoro, como um ruído de grandes águas, e como o ribombar de potentes trovões que cantava, Aleluia, eis que reina o Senhor nosso Deus. Ele me disse então, o anjo, Maria, escreve, felizes os convidados para a ceia das núpcias do Cordeiro. Disse-me ainda, essas são palavras autênticas de Deus.
João dizendo: prostrei-me a seus pés diante do anjo para adorá-lo. Mas ele me disse: não faças isso. Eu sou uma serva como tu e teus irmãos, possuidores do testemunho de Jesus. Eu sou uma serva. Não faças isso. O anjo Maria falando. Está aqui. 19:9. Apocalipse. Confiram. 19:9. Perdão. 10. 9 e 10. Prostrei-me a seus pés para adorá-lo diante do anjo. Mas ele me disse: não faças isso. Eu sou uma serva, como tu e teus irmãos, possuidores do testemunho de Jesus. Maria não foi testemunha de Jesus? Não foi discípula? Tem alguma dúvida que seja Maria a falar com João? Alguma dúvida? E cabecinhas duras, meu Deus. Será que precisa desenhar? Está escrito. Está escrito. Vocês que estudam tanto Bíblia, não viram, não repararam nesse detalhe? Pois Jesus me mostrou. João quis se prostrar diante do anjo Maria. E ela disse: não. Eu sou como tu e teus irmãos, possuidores do testemunho de Jesus. Nenhum anjo esteve aqui como testemunho, gente. Como humano. Acordem. Quem pode dizer que é testemunho se não viveu com Jesus na terra? Adora a Deus. Porque o espírito profético não é outro que o testemunho de Jesus. Não sei o que quer dizer isso. Enfim, o mesmo texto vai estar no epílogo. O anjo me disse a João: estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos o que deve acontecer em breve. Eis que venho em breve. Felizes aqueles que põem em prática as palavras da profecia deste livro. Lá no fundo, eu creio que a Bíblia, ela é válida até esse final dos tempos, agora, final dessa era. Quando ainda a verdade não foi implantada como o reino de Deus. Por isso ela é, enfim,
um direcionamento, ela direciona as pessoas até a implantação do reino de Deus na Terra. Fui eu, João, que vi e ouvi essas coisas. Depois de as ter ouvido e visto, depois de ver tudo, ouvi tudo, prostrei-me aos pés do anjo Maria, que as mostrava toda a verdade, tudo. Onde está? Mas ele me disse, o anjo, não faças isso, sou um servo como tu e teus irmãos e profetas, e aqueles que guardam as palavras deste livro. Prostra-te diante de Deus. E disse ainda, não seles o texto profético deste livro. Por que será? Haverá continuação? Haverá novas profecias para novos tempos? Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos atestar. Que anjo mereceria ser enviado para falar tudo isso? A não ser a mãe dele. Enviei meu anjo para vos atestar essas coisas a respeito das igrejas e dos milênios que passaríamos, né? A igreja ao longo dos milênios. Aquele que tem sede, venha, e que o homem de boa vontade receba gratuitamente da água da vida. Que receba gratuitamente, gente. E tem gente vendendo selo vermelho. Do livro A Verdade. Quantos falsos profetas? Quantos? Eu queria conhecer um verdadeiro. Eu sou a raiz e a descendente de Davi. E que o homem de boa vontade receba gratuitamente da água viva. Eu declaro a todos aqueles que ouvirem as palavras da profecia deste livro, se alguém lhe juntar alguma coisa, Deus ajuntará sobre ele as pragas descritas neste livro. E se alguém dele tirar qualquer coisa, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa descrita neste livro. Vem, Senhor Jesus. Vinde, Maria Santíssima.
Alguém poderia me perguntar: você não tem medo de acrescentar o entendimento nas pessoas? De maneira nenhuma. Foi Deus que revelou, foi Deus que mostrou. Que capacidade eu tenho de pensar no meio de um apocalipse a presença de Maria? Eu só perguntei: Jesus, mas e cadê Maria no apocalipse? Eu fiz essa simples pergunta. E ele me respondeu dessa forma. Ele me mostrou. Simplesmente porque eu perguntei onde ela estava. Com a maior simplicidade do mundo. Então eu não estou juntando nada, eu não estou tirando nada do Apocalipse e não tenho medo nenhum. Foi o próprio Jesus que mostrou. Que outra pessoa neste mundo percebeu isso? Me diga. Padre, sacerdote, pastor, cardeal, teólogo. Por quê? É intrigante isso, né? Eu estou lendo para vocês. Vocês têm a Bíblia em casa, vocês podem ler. Que palavra foi acrescida? Nenhuma. O anjo disse, a voz disse. Só que Jesus me disse quem é a voz, quem é o anjo, só. Ele quis revelar no final dos tempos, onde está Maria no Apocalipse. Ponto final. E eu, com toda a simplicidade do mundo, com toda a coragem do mundo, estou passando para vocês. Que venha o que vier. Não estarão criticando a mim, mas uma revelação divina. Vocês estão entendendo? Nada foi acrescentado. O anjo está lá, a voz está lá, está tudo lá. A frase está lá. Por que que ninguém viu? Porque ninguém captou. Intrigante. Eu mesmo eu fico perguntando, mas como ninguém viu? É o amor a Maria que tanto me fez buscá-la no final da história. Ela tinha que estar, se ela esteve no começo, ela tem que estar no final. Ela não pode sumir do episódio. Entendeu? Da narrativa da história desse mundo. Ela talvez seja a personalidade mais importante no desenrolar da salvação. Ela trouxe a salvação. Eu tinha que achar Maria no final da história. Eu não me conformava. De jeito nenhum. Cadê minha mãe? Aquela de Nazaré, de Belém. Aquela que eu conheço detalhes através de Maria Valtorta. Como ela poderia eclipsar no final da história? Deus é glorioso demais. Eu não tenho palavras.
descobrir Maria no Apocalipse. Não é para qualquer um. E eu mereci isso. Incrível. Incrível. Vamos ficar em paz. Bendizendo a Deus por nos revelar tantas maravilhas com antecedência para estarmos bem preparados. Fiquem com Deus. A paz a todos. Tchau.